pergunta ouro de todos os momentos, a questão da vacina e o Covid. Né, a gente teve pacientes perguntando aqui sobre a questão por exemplo, tive Covid e depois os meus exames de sangue ficaram malucos. Doutora, como que funciona isso? E qual é a importância do paciente reumático com doença imunomediada tomar a vacina contra a Covid e contra a gripe? Não podemos esquecer que iniciou o calendário anual de vacina da gripe e a gente tem também um novo ator nesse cenário, que é a vacina da pneumonia, que exclusivamente esse ano foi ampliada o acesso, né? Então, eu acho que a gente poderia... Né? É incrível, é uma oportunidade muito grande, porque eu acho que dos 15 anos que eu sou paciente e que eu falo com pacientes, eu nunca vi um paciente morrer de artrite reumatoide, mas eu já vi muitos pacientes morrerem de doenças oportunistas como tuberculose, como a pneumonia, como uma gripe estendida. Então, assim, existem complicações extras e a gente precisa utilizar todos os recursos de prevenção, porque a gente não pode prevenir, a gente já teve uma doença que não teve como evitar, mas acho que tudo aquilo que a gente pode evitar, né, doutora, a gente tem que ter essa aderência. Eu acho, Priscila, que diante desse cenário aí de pandemia, a gente teve muitas coisas ruins, mas eu quero pontuar duas coisas que eu achei bastante importantes. Uma delas é, então, a incorporação dentro dos centros de referência de imunização dos estados, que é o CRI, né, que chama, da vacina, então, da pneumo 13, que anteriormente era dada só para paciente transplantado HIV ou paciente com neoplasias malignas. E a segunda é a autorização através da incorporação pela ANS do quantiferol, né, que até há pouco tempo não tinha, e isso provavelmente vai entrar também através do Ministério da Saúde, principalmente em hospitais universitários, eu acho que através do ano que vem. Então, são duas situações que aconteceram de bom no meio disso tudo. Bom, com relação à vacina, com relação ao Covid, sim, a gente sabe que o Covid faz uma alteração imunológica muito importante, a gente tem visto pacientes reativarem sua artrite pós-Covid, reativarem o lúpus, então isso é muito comum. Outra coisa comum pós-Covid é a síndrome da fadiga crônica, né? E eu tenho, inclusive, pacientes com diagnósticos novos de artrite reumatoide, de esclerodermia, pós-infecção com Covid. Por Covid. Então, esse vírus realmente faz essa bagunça toda no sistema imunológico, mais tarde pode provocar essas alterações. Com relação aos exames, muitas vezes eles demoram para melhorar, né, mas tem que ser avaliado pelo reumatologista se o paciente já tinha o diagnóstico antes e tem que mudar o tratamento ou não, então isso vai ser bem individualizado. Com relação à vacina, sim, a vacinação é segura para todo mundo, tá? A gente sabe que tem, por enquanto, duas tecnologias no Brasil com relação à vacina, que uma de vírus inativado e outra é de vetor viral. A gente tem tido algumas disseminações de algumas informações com relação a complicações dessas vacinas de vetor viral, que hoje, que a gente tem sendo aplicada no Brasil, é da AstraZeneca Oxford, com relação às tromboses. Gente, se vocês pegarem Covid, o risco de vocês terem tromboses é infinitamente maior. Então, é raro, é tão raro esses riscos de trombose com vacina de vetor viral, que não vale a pena a gente ter medo de fazer vacina para ter uma complicação dessas. Uma outra situação que hoje... Inclusive, eu publiquei dentro do meu Instagram com relação a isso, as pessoas me pedem assim, e se eu tenho síndrome de fosfolípide, se eu tenho alguma trombofilia, eu tenho maior risco de ter tromboses, a gente não, por esse tipo de vacina, por essa tecnologia, a gente, médicos, a ciência ainda não trouxe essa resposta para a gente ainda, mas a gente considera que aquele paciente que está nessa situação, de trombofilia de SAF, ele já está usando algum antiplaquetário, ele já está usando algum anticoagulante, que ele estaria provavelmente protegido com relação a isso. E uma outra situação que eu também preciso falar é aqueles pacientes que fazem a vacina ou que já tiveram Covid e querem testar a sua imunidade para Covid. Isso não é recomendado, fazer IgM e IgG para ver se a pessoa está ou não
imune. A gente sabe que isso vai muito além de testes in vitro. Existe uma outra rota de imunidade quando se faz vacina, quando tem a doença, que é a imunidade celular, que isso não é medida através de testes laboratoriais. Então, façam a vacina, continuem usando máscara, continuem usando álcool gel, que provavelmente vocês vão estar muito mais protegidos, e não tentem fazer esse tipo de teste ou tirar conclusões, porque isso não vale a pena. Isso onera a saúde, onera os custos e não traz nenhum tipo de benefício, só mais ansiedade mesmo, e até questionamentos com relação à efetividade da vacina. Isso não é o momento agora. Doutora, nós temos muitas perguntas relacionadas à AstraZeneca que foram, claro, influenciadas pela quantidade de notícias na grande imprensa, né? E eu tenho muita vergonha dos meus colegas jornalistas e dos veículos quando a gente tem uma informação tão potencializada sem avaliar o impacto disso sobre a população. A pergunta que a gente tem mais recebido depois dessa questão da AstraZeneca é sobre se a vacina da AstraZeneca tem vírus vivo e por isso ela causa a trombose. Então, a gente teve muitas perguntas desse tipo na última semana, porque os pacientes começaram a entender que talvez ela seja diferente das outras vacinas. Uma outra pergunta de vacina que é muito frequente é qual a melhor marca de vacina para eu tomar neste momento de pandemia? Bom, a vacina, não existe vacina de vírus vivo, tá? Por isso, para COVID, então todas elas são seguras justamente por isso. Então, a segurança com relação à vacina, ela existe. Qual foi a segunda pergunta? Qual a melhor marca de vacina? Qual delas? Se a da AstraZeneca, se a Coronavac, Sputnik, da Pfizer, da Janssen? Nesse momento, a gente não tem como escolher vacina, né? A gente tem que fazer a vacina que, no momento que a gente for chamado para fazer, a gente vai ter que acabar fazendo. Não tem como escolher, nem nós médicos podemos prescrever essa ou aquela vacina. E com relação à eficácia da vacina, todas elas têm mostrado eficácia importante com relação a os pacientes que fazem não desenvolver formas graves de doença. Então, isso eu quero deixar bem claro. Mesmo que você faça vacina, você pode ter infecção por coronavírus. Só que a vacina, ela previne a forma grave, aquela forma que você vai ter que ir para UTI, ser entubado, correr risco de vida. E por isso que mesmo vacinado, você deve usar máscara e álcool gel. Por quê? Porque se você pode se contaminar e carregar esse vírus para outra pessoa que não está vacinada ainda. Então, essa é a grande justificativa do paciente vacinado continuar usando máscara para proteger os seus pares, para proteger as pessoas com quem convive. Então, essa situação. Eu acho que a gente não tem que ficar escolhendo vacina, a gente tem que fazer a vacina que tem aí. No momento que a gente tiver vacina para escolher ou para comprar no privado, aí a gente vai ter que realmente analisar quais são essas possibilidades e o que uma ou outra poderiam trazer de maior benefício. O João nos traz uma pergunta que também foi bastante frequente nessa última semana. Tomo AS com anticoagulantes, estou mais protegido das possibilidades de trombose ou coágulos sanguíneos? Sem dúvida, né? Sem dúvida, sim, né? Porque eu não sei qual é o motivo que você usa isso, mas certamente é alguma trombofilia, talvez até alguma doença cardíaca, mas certamente você vai estar protegido, justamente essas medicações te protegem pelo risco que a própria doença que você tem te coloca, e certamente das complicações de alguma complicações trombóticas de alguma vacina. A ideia é que sim. Né? A gente não tem um estudo que prove isso, mas a ideia é que sim. Doutora, e de forma mesmo momento, as vacinas, iniciou a vacina da gripe em um momento que muitas pessoas não tomaram ainda a da Covid. Isso tem trazido muitas dúvidas sobre a minha cidade vai começar, por exemplo, aqui a minha cidade de verdade, onde eu moro, ela iria começar os pacientes com doenças imunomediadas e imunossuprimidos nessa semana agora. Aí o meu reumatologista falou, então as suas orientações para a vacina é essa. Aí veio a vacinação, nosso governador determinou vacinar os profissionais de educação, e aí cancelou, né, adiou a gente para mais à frente,
para o grupo dos imunossuprimidos. Se eu tenho a vacina da Covid e a vacina da gripe acontecendo no mesmo momento, e chegou a minha vez de se vacinar, qual é a prioridade no momento? Sem dúvida nenhuma é da Covid, né? Se naquele momento você tem as duas, possibilidade de fazer as duas, você vai escolher a da Covid, né? Eu acho que essa é a orientação mais. Porque, veja bem, se você faz a da Covid hoje, daqui 15 dias você pode fazer da influenza. E aí, se você tem se você fez a Coronavac, 15 dias depois da influenza, você já vai estar pronta para fazer a segunda dose da Coronavac. Se você fizer Oxford, tu vai fazer Oxford agora, daqui 15 dias você faz a influenza e a Oxford é só o reforço 90 dias depois da primeira, né? Então, sem dúvida nenhuma, numa situação de pandemia como a gente está hoje, eu não iria vacilar em indicar primeiro a vacina da Covid. Perfeito, super importante. Doutora, eu acho que nós precisamos conhecer que não vamos ter possibilidade nenhuma de escolher a marca da vacina. Sobretudo, temos que confiar na ciência, temos que confiar nas orientações dos reumatologistas, lembrando que a Sociedade Brasileira de Reumatologia tem uma orientação para profissionais e outra para pacientes sobre essa questão da vacinação. Então, sabemos que existe uma comunidade médica muito engajada, nunca se estudou tanto uma doença nos últimos anos como estão estudando Covid, né? Então, a gente tem que confiar muito na ciência, confiar no compromisso dos médicos. A gente sabe que os médicos têm trabalhado além do que tem sido remunerado para poder se dedicar a essa situação da pandemia. Então, não vamos poder escolher a marca, mas é importante que as duas doses sejam do mesmo fabricante? Sem dúvida. Sem dúvida. Inclusive, hoje nas minhas redes sociais também eu tive uma outra pergunta que é o seguinte: se você fez, é uma possibilidade, não aconteceu com ninguém, mas se você fez a vacina da Oxford e teve algum problema de trombose, você deveria fazer a segunda dose? Não, o ideal é que não, né? Algumas recomendações ainda pela Sociedade Brasileira de Reumatologia vão sair nesse sentido, mas aí talvez existiria a indicação de ali na frente, talvez, você tentar fazer a vacinação, iniciar a vacinação com a Coronavac e fazer a segunda dose com a Coronavac. Você não vai poder fazer a primeira dose de uma e a segunda dose de outra, né? Seria mais ou menos assim, Priscila, você vai usar hoje um tipo de TNF, aí não tem mais, eu vou usar outro entende? Não tem como, elas não se comunica, né? Não tem como fazer isso aí. Então, o ideal é da mesma dose. E aí a gente teve realmente uma preocupação, porque foi, se eu não me engano, no final de fevereiro, não tenho certeza, mas acho que foi no final de fevereiro ou início de março que o Ministério da Saúde, então, resolveu não segurar mais a segunda dose, né? Antes os pacientes se vacinavam e a segunda dose deles ficava guardadinha, garantida, né? No momento que eles não seguram mais a segunda dose, a gente espera que na hora de fazer, eu mesmo não fiz a minha segunda dose ainda, mas eu espero que no final de abril, início de maio, quando eu tiver que fazer a minha segunda dose da Oxford, exista ela para fazer. Se ela não tiver, eu não vou poder fazer com a Coronavac. Tá? Perfeito. É importante essa orientação porque já tem acontecido. Hoje, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, quem compareceu aos postos de vacinação para tomar a Coronavac não tinha Coronavac, passou até isso na televisão, e eles estavam administrando a da AstraZeneca. Então, a orientação nesses casos, doutor, é não receber a vacina até que tenha a marca da vacina da primeira dose. E eu até acho que se isso acontecer, alguma forma de acionar algum órgão público responsável por isso tem que acontecer, né? Porque isso, na verdade, é muito sério isso. A pessoa não pode fazer isso, não pode administrar vacina de outra marca, né? Então, isso talvez tenha que até ser denunciado. Perfeito, muito importante essa recordação. Doutora, nós temos 1h10 de live, precisamos estar encerrando pela dedicação do tempo da doutora. Eu gostaria que a doutora comentasse, só para a gente finalizar, sobre a importância da vacina da pneumonia. Assim, o quanto que, por exemplo, quando a gente fala de vacina da pneumonia, a gente sempre lembra
que, por exemplo, a vacina da pneumonia é uma vacina especial, então ela não está disponível em todo o posto de saúde. Eu não moro na capital, eu moro na Grande São Paulo, então, por exemplo, aqui na minha cidade, a gente tem que ir lá no posto de saúde e pedir para tomar a vacina contra a pneumonia, mostrar o comprovante de que somos do grupo elegível. Então, essa questão de comprovante é outra questão também para a vacina da Covid. Vai começar imunossuprimidos aqui em São Paulo, por exemplo. O Programa Nacional de Imunização não exige relatório médico. E a gente tem que ressaltar que no momento de pandemia, não é fácil conseguir um relatório médico com cidades em lockdown. Então, isso vai causar um transtorno, uma exposição desnecessária. Então, no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, não é exigido a apresentação de relatório médico. Eu vou colocar na tela de novo o nosso número de WhatsApp. Por que a gente pede para mandar para o WhatsApp essas dúvidas? Porque a gente tem lá, na ferramenta que a gente utiliza, os documentos salvos. Então, quando vocês pedirem, quero informação sobre a vacina de Covid para imunossuprimidos, a gente vai te mandar o documento do Ministério da Saúde. Aí você já chega no posto de vacinação com ele no celular e fala, olha, aqui está dizendo que eu tenho que apresentar um comprovante que eu tenho a doença e que uso o medicamento. Não é preciso relatório médico. Então, isso pode ser receita médica, comprovante da farmácia de alto custo, um documento médico que tenha 1 ano de emissão, não precisa ser um documento emitido hoje, essa semana, esse mês, para vocês não terem exposição desnecessária à área externa, nem ter que ficar indo no ambulatório buscar relatório. Então, doutora, eu gostaria que a doutora comentasse essa questão de acesso à vacina da pneumonia, e o quanto que é importante os pacientes não deixarem de se vacinar por erros de informação. Bom, a vacina da pneumo, que a gente chama que é contra o pneumococo, ela é muito importante porque ela previne infecções não só pulmonares, pneumonias, mas sinusites, infecções cardíacas, infecções intestinais pelo próprio pneumococo e até meningite. Então, quando a gente fala em pneumococo, muitas vezes a pessoa acha que está vacinando só contra a pneumonia, mas vai muito além disso. E a gente tem 2 tipos para adultos de vacina, que é a pneumo 13 e a pneumo 23. Então, o ideal é que se façam essas 2 doses, primeiro a 13 e depois a 23. No calendário normal, de pacientes que não são imunossuprimidos, essa vacina, ela está indicada a partir dos 60 anos, com intervalo de 6 meses entre uma ou outra. Primeiro a 13, depois a 23. Em pacientes imunossuprimidos, existe indicação de fazer, de preferência, antes de iniciar um imunobiológico ou mesmo os indicadores de doença. Se não tiver possibilidade de fazer isso, pode fazer a qualquer momento, é uma vacina bem segura também. E aí, o intervalo entre uma e outra dose é um intervalo menor. Em torno de 60 dias já poderia se fazer a outra vacina, então a 23. Faz primeiro a 13, 60 dias depois a 23. Em situações em que o paciente precisa fazer, então, uma terceira dose da pneumo 23, ou a partir dos 65 anos, ou se ele já tem 65 anos, 5 anos depois. O que, então, a gente tem de bom no meio dessa pandemia é que a vacina, então, da pneumo 13, que até o ano passado não era dispensada através do Sistema Único de Saúde, agora já está para paciente imunodeprimido. Então, nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente preenche, porque a gente já solicitava antes a pneumo 23, né? E quando o paciente tivesse condições de pagar, ele comprava 13. Hoje, a gente tem um relatório que a gente faz e solicita, né, para o CRI, isso vai para Porto Alegre, lá no CRI eles autorizam e a medicação vem para a unidade de saúde. Então, a gente faz esse relatório para o paciente entrega na unidade de saúde e aí, em torno de 1 mês a 2 meses, a vacina está dentro do posto de saúde para ser aplicada. Perfeito. Nós temos vários pacientes trazendo informações de vida real, né, do que tem acontecido. A Priscila Ferreira traz para a gente o relato de que neste momento não está sendo necessário apresentar relatório médico para fazer a pneumo 23, a pneumo 13 e a pneumo 23, que o paciente pode levar qualquer comprovante de que faz uso de medicamento imunossupressor,
se faz uso de imunobiológico, eles já estão vacinando. Então, os pacientes podem ir, se você não mora numa capital que tem um centro de referência em imunização, que são os CRIs, você pode ir ao postinho de saúde do seu bairro, conversar com a enfermeira da sala de vacinação e falar, eu preciso tomar a vacina da pneumonia, e aqui está o comprovante. Aí você apresenta o comprovante de uso da medicação. Muito obrigada, Pri. A Pri também comenta lá no Instagram que ela tomou a vacina da AstraZeneca e não teve nenhum efeito colateral. Sobre efeito colateral, doutora, amanhã nós vamos receber a gerente de farmacovigilância da Anvisa, a Elaine Capuccio, que ela é uma farmacêutica muito estudada em farmacovigilância, e ela vai falar para a gente exclusivamente da gestão de efeito colateral das vacinas e de qual é o papel do cidadão de reportar esses efeitos para que essas vacinas possam ser melhoradas, né? Então, tem um efeito colateral, a gente vai falar amanhã o que pode ser feito, como pode ser feito, de que forma que a Anvisa precisa da participação dos brasileiros fazendo esse reporte. Gente, doutora? Eu acho que uma pergunta que eu gostaria de falar também, que eu me perdi aqui. Eu tomei a vacina a 23, mas eu não tomei a 13. Então, eu tenho que ir lá tomar a 13 agora? Por exemplo, ao ano passado, alguns anos atrás, qual é dessas vacinas que tinha que ser repetida e uma outra que não tem que ser repetida? Da vacina na verdade, você tem que ter uma 13 em algum momento. Se você tomou a 23 há 5 anos atrás e não fez a 13, você vai tomar a 13 agora, e a partir de agora, ou você, se tem menos de 65 anos, você espera os 65 anos para tomar outra 23, ou se você tem mais de 65 anos, você vai esperar 5 anos para tomar outra 23. Então, na verdade, são 3 vacinas. Alguma delas, ou a primeira ou a segunda, tem que ser a 13. O ideal é que seja a primeira. Perfeito, muito obrigada. Essa informação a gente sempre tem falado dela toda live, independente do tema, a gente terminando com vacina, porque é um momento muito especial e a gente acredita que para os pacientes, nós que trabalhamos com a questão de construção de políticas públicas, né, essa liberação da vacina da pandemia foi uma grande conquista trazida pela pandemia e a gente espera poder manter. A gente teve pacientes aqui comentando que em alguns estados estão dizendo, aqui a Inês comenta, né, que vai estar fazendo a vacina de pneumo 13 só até julho. Então, a gente tem, Inês, uma solicitação que não seja só até julho, a gente precisa seguir isso como calendário mesmo do PIP para os pacientes que são imunossuprimidos, imunobiológicos e, enfim, outros medicamentos. Eu deixei o canal da doutora aqui na telinha para vocês não deixarem de seguir o canal da doutora Fernanda no Instagram. Eu sei que a doutora tem uma super dedicação, né? Eu sou muito feliz, doutora, eu sempre falo isso. Quando eu comecei a falar com o paciente em 2006, não tinha nenhum reumatologista no Orkut. Então, assim, na época não tinha essas coisas chiques que é Instagram e Facebook, era Orkut e grupos de Yahoo. Então, a gente não tinha reumatologista falando para paciente na rede social e eu me sentia muito desprotegida. Hoje, a gente sempre, quando tem uma dúvida, rapidamente a gente consegue, olha, o Instagram do Dr. X falou sobre isso, aí a gente vai lá, compartilha, porque a gente já tem um médico que se dedicou a falar sobre aquele tema. Então, eu tenho muita gratidão pela disponibilidade dos reumatologistas, está se dedicando a esse espaço ao paciente, é muito importante, tem um valor enorme, salva muitas vidas, e salva muitas vidas de tomada de decisões erradas, né, de abandono de tratamento de forma incorreta. Então, a gente precisa que vocês entendam que isso tem um valor muito grande para nós pacientes, e às vezes os números, às vezes não é aquele número super, né, não são aquele engajamento de blogueira de moda, de blogueira fitness, mas aquilo tem um valor imenso na jornada do paciente. Muito obrigada pela dedicação. Agora pode falar. Obrigada, Priscila. Eu acho que nós temos um papel muito além do nosso consultório e as redes sociais têm nos proporcionado isso, né? Eu mesmo comecei esse trabalho de educação em saúde, de acolhimento de pacientes antes das redes sociais. A gente aqui fazia encontros presenciais uma vez por mês em que a gente tinha equipes multidisciplinares falando, a gente convidava endócrino, convidava oftalmologista, fisioterapeuta e inclusive vinham os familiares dos pacientes junto. Mais tarde a gente transformou isso tudo para o digital, através do nosso canal, que a gente tem no YouTube, e hoje a gente tem também, junto com a doutora Tatiana Miller,
podcast Reumatologando, além, então, dessas redes sociais. E eu acho que isso faz parte do acolhimento e melhora muito a adesão do paciente, né? Porque no momento que ele tem alguma dúvida, e agora nesse tempo de pandemia a gente teve tantas dúvidas, né? Nós médicos, eu imagino quantos pacientes tiveram dúvidas. Então, se a gente está se posicionando e a gente está trazendo informação de boa qualidade e baseado em ciência, em boa ciência, baseado em informações o mais robusta possível, a gente consegue sim acolhê-lo e conseguir engajar ele melhor no tratamento e ter melhores resultados. Esse é o nosso objetivo e eu sempre me coloco como paciente, sabe? Se eu fosse uma paciente com artrite reumatoide, o que eu gostaria que meu médico fizesse por mim? E é nesse pensamento que eu tento guiar meu tratamento, meu trabalho e me posicionar dentro de todas essas possibilidades que a gente tem hoje de comunicação e de educação em saúde. Sim, com certeza são atividades transformadoras e que daqui a alguns anos a gente vai ver esse tema sendo tema de congresso médico, né? Mostrando o quanto que mudou a jornada de autocuidado dos pacientes, de adesão e até mesmo de melhor relacionamento médico-paciente, paciente-médico, né? Porque eu sempre falo, os médicos são ensinados a se relacionar com pacientes, mas nenhum paciente teve escola de paciente para se tornar paciente. A gente simplesmente fica doente e se torna paciente. E aí a gente tem dificuldade de compreender a doença, de se comunicar e muitas vezes se relacionar com o médico, né? É um relacionamento que a gente precisa trabalhar esse alinhamento de aproximação, de empatia, né? É muito importante para a gente saber o quanto que a reumatologia tem sido empática com os pacientes e a gente sempre fala que é um relacionamento para a vida. Você vai ter um reumatologista que vai estar contigo assim há muito tempo. Eu tenho meu reumatologista há muitos anos. Eu sempre falo que eu não sei como ele não desistiu de ser meu reumatologista quando ele estava tentando me convencer deixar a obesidade, assim, de verdade. Eu tive a minha última consulta, inclusive presencial, assim, eu agradeci ele, fiz uma publicação no Facebook de agradecimento por não ter desistido de me convencer que eu não era gordinha, que eu estava cada vez mais doente, que aquilo jamais permitiria que eu chegasse à remissão plena. E assim, eu agradeci ele depois que eu conheci o que é você viver em monoterapia, né? Tomar um único remédio e você ter toda uma jornada de cuidado como um estilo de vida e não como uma obrigação. Quando eu comecei a fazer atividade física, eu ia para academia por raiva do meu reumatologista. Era só para ele saber que eu fui. Mas não é porque eu queria, não. Porque eu tinha que ir, porque ele me obrigava a ir. Mas aí, enquanto eu não mudei a chave, aí eu não consegui ter resultados. Então, a gente precisa abrir o nosso coração para esse relacionamento e se casar com o nosso reumatologista para ter um casamento feliz, e não um casamento de guerra, né? Então, a gente precisa alinhar isso. Doutora Fernanda, muitíssimo obrigada. Várias perguntas, essa live vai estar salva, gente. Eu vou cortar essa live, a parte da vacina vai ser só vacina. Então, vai ter 2 vídeos, vai ter uma parte da live e a parte da vacina nós deixamos para o momento final, porque aí eu vou cortar ele e publicar só as vacinas. Então, vocês vão poder ouvir, compartilhar e mandar para o seu amigo, para alguém que não assistiu. Obrigada, Priscila. É muito bom a gente poder estar próximo dos pacientes, porque as faculdades de medicina só é uma visão um pouco mais moderna de elas se relacionarem com o paciente. Até há pouco tempo atrás, o médico ele era ensinado a se relacionar com a doença. E hoje, tendo essa visão mais uma visão ampliada, né, do paciente como indivíduo, em que ele tem sentimentos, em que ele tem fadiga, em que ele mesmo estando em remissão ele tem dor, a gente consegue proporcionar adesão ao tratamento, acolhimento, e as redes sociais, eu acho que quando a gente usa elas para um bom caminho, assim, a gente só tem a ganhar, todo mundo, né, médico, paciente, e a gente tem que realmente ter um reumatologista da sua confiança, né, para dizer que ama, para poder realmente aderir à medicação, ao tratamento, enfim, aos remédios e ter essa relação aberta com eles. Eu te agradeço super, eu adoro esses temas, adoro estar próxima dos meus pacientes e mesmo de quem eu não conheço, trazendo informação, e a gente se dedica bastante para trazer informação de boa qualidade, numa linguagem
que todo mundo tenta entender. Então, vocês, jornalistas, vocês da comunicação, nos ajudam muito nisso, em fazendo todo esse papel de orientação nessa linguagem tão importante, que às vezes a gente tem uma linguagem muito técnica e não consegue colocar para os pacientes da melhor forma possível para ecoar neles de uma forma efetiva. Obrigada e parabéns pelo teu trabalho, que é maravilhoso, Priscila. Obrigada por Obrigada, doutora. acompanhar os pacientes e nos deixar tão próximos deles também. E nós sempre estamos compartilhando o conteúdo tanto da doutora Fernanda quanto da doutora Tatiana. A doutora Tatiana estava acompanhando a live, ela fez vários comentários no Instagram. A gente sempre compartilha porque são conteúdos que trazem valor à jornada do paciente, né? A gente precisa tornar com conhecimento, o nosso canal é um canal feito para paciente, então a gente sempre procura, a gente às vezes não comenta, eu sempre falo assim, gente, eu não consigo comentar porque eu não tenho tempo, mas assim, eu sempre vejo todas as publicações dos reumatologistas, dos fisioterapeutas, educador físico, e a gente está sempre todo dia ali colocando, olha, esse vai entrar, coloca esse amanhã, não, esse tem que compartilhar agora, então a gente vai sempre colocando para os pacientes poderem ter acesso, conhecer e saber que na internet tem coisa boa e conseguir filtrar o seu Instagram para ter coisas positivas e que sejam alinhadas com a ciência e não com aquele chamariz de atenção da internet, né? Isso que a gente precisa fortalecer. Doutora, bom descanso, super obrigada. Obrigada, boa noite para todo mundo. Boa noite, tchau, tchau. Então, mas sabe o que que acontece? Ai, caramba, eu entrei online de novo.